Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do AFHI11, que é o fundo imobiliário aí de crédito da Araújo Fontes. Então aqui nesse fundo você vai encontrar aí uma gestora bem ativa, né, em cima da carteira, vendendo e comprando CRIs quase todos os meses, assim, sempre com o intuito de melhorar o carrego da carteira, melhorar a segurança. Então eles sempre fazem essa análise de a gente tem um CRI aqui que já está um tempo na carteira, a gente já acha que os fundamentos não estão muito bons, então vamos vender esse CRI, porque ele já ficou um pouco mais arriscado do que a gente gostaria, e vamos comprar outro, caso exista outro no mercado, entendeu? Então a gestora fica fazendo esses movimentos, sempre melhorando aí o carrego do fundo. Vou mostrar aí para vocês como que a gestora conseguiu diversificar muito o portfólio de um tempo para cá. Então hoje é um fundo completamente diferente que você via 2 anos atrás, né? Era muito mais concentrado antes, agora ele está muito mais diversificado e ficando cada vez mais seguro também, tá? É isso, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo hoje está aí com 438 milhões de reais de patrimônio, então quase meio bi, né? Então legal de ver esse fundo crescendo. Eu lembro desse fundo com 100 milhões de patrimônio e hoje a gente já está vendo ele aí como um fundo mediano para grande, né? Assim, gostaria muito de ver esse fundo com 1 bi de patrimônio e vai chegar lá, cara. É só continuar emitindo que vai chegar, que a galera gosta bastante. Taxa de administração 1% ao ano. E taxa de performance não temos, né? Então, taxa de administração, galera, eu acho bem justo, bem legal. Pela gestão ativa que essa gestora tem, eu acho bem interessante. A cota patrimonial dele está na casa dos 96,31 e ele está sendo negociado hoje a 97, uns quebradinhos, né? Então, está sendo negociado um pouco acima do valor patrimonial hoje. Fundo super valorizado, galera, por conta da qualidade da gestora, né? Então, quem tem não vende, quem comprou muito barato não vai vender agora só porque tá caro de jeito nenhum. Tem gente que continua aportando e tal. Então, como esse valor patrimonial ali costuma flutuar bastante também, então é meio que dá no mesmo você comprar agora com esse valor patrimonial um pouquinho acima. Quando a NTNB cair de novo, esse valor patrimonial sobe e aí você fica ali empatado com o VP, tá? Então tem que fazer esse tipo de análise aí de valor patrimonial de fundo de papel também. Nesse mês o fundo teve um resultado aí de 95 centavos por cota e distribuiu 95, né? Então, nenhum grande comentário aqui sobre o quanto que ele guardou de reserva. Vamos mostrar ele para vocês que foi mixaria, né? Hoje ele tem de total de acumulado para distribuir de 33 centavos por cota. Então, ele faz uma soma aqui de 12 centavos acumulado no semestre, mais 21 centavos acumulado de inflação acruada, tá? Então, esses 21 centavos não necessariamente são lucros que ele pode executar hoje, né? É o que está na carteira, mas ele tem que vender algumas operações para pegar esse dinheiro. E esses 12 centavos que a gente vê aqui do outro lado é o que ele de fato tem aí em caixa que ele pode distribuir dentro desse semestre, tá? Aqui o histórico de tanto que ele pagou, né? Então nesse mês ele pagou 95 centavos, já tem um tempo que está pagando 95 desde o início do semestre. E no semestre passado ele pagou R$ 1, né? Então lá em dezembro de 2023 ele pagou R$ 1 por cota e desde então não pagou mais, tá? Resultado do fundo, galera, também não tá chegando no R$ 1, né? Então não tem como o fundo distribuir R$ 1. Isso depende muito de inflação, depende muito do carrega da carteira. Como a carteira tá ficando um pouco mais segura, a gente vai depender muito de inflação alta para o fundo ter que entregar R$ 1 de novo. Então não esperem nada muito diferente desses 95 centavos não, tá? Reserva acumulada, como já falamos, né? 12 centavos. Reparem como aqui nesse semestre ela estava muito mais alta, tá vendo? 27 centavos, 44, aí o fundo estava pagando 1,25, R$ 1, R$ 1,05, R$ 1,02, tá vendo? Aí depois quando ela começou a cair muito, o fundo começou a pagar 95 centavos, ó. 5 centavos de reserva, pagou 95, 11, 95, 8 centavos, 95, 0,95 centavos. Então ele não consegue pagar muito enquanto essa reserva não voltar para cá, né? Então quando a reserva voltar para esses 40 centavos, 30 centavos, eu acho que o fundo consegue voltar a pagar esses R$ 1 ali, tá? Porque ele sempre gera mais ou menos o tanto que ele distribui. Vamos acompanhar aí. Tivemos algumas movimentações na carteira do fundo nesse mês. Então o fundo vendeu esse CRI Pernambuco Construtora, né? Vendeu aí 2 milhões e 400 a CDI mais 5,75%. Era uma operação bem arriscada, né? Venderam, compraram esse CRI RNI 2 milhões e 100 e pouquinho, CDI mais 1,99%, também é uma operação assim mid risk para high yield, né? E CRI Baladrote, né? Comprou 2 milhões e 700 e pouco, a CDI mais 2,8%. Mesmo comentário, tá, galera? Operações meio mid risk, mais ou menos, né? Com o CDI a gente sabe que tá alto, mas esse tanto aqui dá quase uns 15% ao ano. Aqui um pouco mais de detalhe aí para você que quer dar uma olhada nessas operações, né? Eles julgaram aqui como high grade, mas
pela taxa, eu acho que está começando a sair um pouquinho do high grade, né? Pela porcentagem da taxa. Mas vamos acreditar aí que a gestora fez uma análise correta aí do crédito. Aqui, como eu disse para vocês, o fundo diversificou muito a carteira. Então, nesses dois diagramas, eu posso dizer que são isso aqui, diagramas, gráficos, eu não sei exatamente o que é. Aqui a gente consegue ver em setembro de 2021 como é que era o fundo antes, né? Então, Oba era, cara, 30, 40% do fundo, né? Era uma concentração muito grande. Aí tinha a Direcional, que também era grande, e essas outras empresas. Enfim, tinham poucas empresas no fundo, né? Então, poucos devedores, era um fundo muito concentrado em um único devedor. E aqui, como é que tá hoje, junho de 2024, muito mais diversificado, tá vendo? A Oba aqui hoje, faltou eles colocarem as porcentagens aqui, mas eu chuto que hoje tá uns 6, 7%, vou mostrar ele para vocês já já, né? E o fundo tem muito mais devedores na carteira, tá vendo? Então aqui antes, eles deveriam ter colocado aqui o número de devedores que tinha antes, porcentagem, né? E o número de devedores que tem hoje, só pra gente ver também em questão de número. Mas eu chuto aí que tem 3, 4 vezes mais devedores do que tinha antes, então a carteira hoje é muito mais segura no quesito diversificação, né? Eles conseguiram dividir muito mais o patrimônio alocado e tal. Isso aqui, galera, só é possível fazer com emissão, né? Com o fundo crescendo, que aí ele pega um dinheiro novo e aloca outra posição, e aí, consequentemente, acaba diversificando mais. Quando o fundo tem um patrimônio muito pequeno, que nem era em 2021, fica difícil ele emprestar, porque cada CRI é 10, 15 milhões de reais. Para o fundo que tem 100 milhões de patrimônio, é muito difícil, entendeu? Ele conseguir alocar em várias operações sem se pulverizar também, porque quando o fundo se pulveriza, ele compra, por exemplo, 500 mil num CRI que tem... Que é de fato, sei lá, uns 15 milhões de reais. Ele compra 500 mil naquele CRI. Ele vai ser minoritário naquele CRI. Se acontecer algum problema naquele CRI, a gestora sozinha não consegue resolver o problema, porque tem um monte de outros majoritários que investiram 10, 12 milhões naquele CRI e a gestora só investiu 500 mil, entendeu? Então ficava difícil um pouco para a gestora também conseguir postergar o risco ali. Hoje eles já conseguem mais, tem um patrimônio de quase meio bi, né? Então eles conseguem girar um pouco mais a carteira, ter um pouco mais de segurança quando vai alocar, consegue alocar um pouco mais de dinheiro do que antes, então isso acaba diversificando aí com o tempo a gestora, tá? A gestão, né, do fundo. Então, muito legal, parabéns à gestora por isso, gestão ativa se mostrando aí mais uma vez aqui nesse fundo, tá, pessoal? Aqui no mês de julho, o fundo tem uma receita aí de 4 milhões e 700 e pouco e tem uma despesa total de 395 mil reais, mais ou menos, tá? A despesa frente à receita aqui desse mês de julho ficou na casa dos 8%, bem dentro do que a gente espera aí para um fundo de papel, né? Entre 8, 10, 15% no máximo, muito bom. O resultado ficou ali na casa dos 4 milhões 300 e pouco e ele distribuiu o rendimento aí de 4 milhões 300 e pouquinho. Eles guardaram aqui, galera, uns 20 mil reais, né? Foi mais ou menos isso aí que eles guardaram de reserva, tá? Aí aqui embaixo vocês conseguem ver, ó, o resultado acumulado por cota do fundo estava 10 centavos em maio, aí cresceu para 13 centavos em junho, e agora nesse mês ele caiu um pouquinho, né? Mas galera, isso aqui, essa reserva eu vejo ela como crescente, tá? Então a gente consegue ver ela crescendo mês a mês. Deixa eu mostrar aqui em cima de novo para vocês, ó. Tá vendo? Ela tá meio que empatada nesses 10 centavos, mas ela tá com tendência de subida, né? Vamos ver se o fundo consegue continuar subindo. Eu imagino que a gestora esteja querendo crescer um pouco mais essa reserva aqui, por conta do IPCA, que parece que vai vir um IPCA muito mais baixo agora nesse mês de agosto, né? Então, agosto, setembro, vai vir um IPCA mais baixo. Então, para o fundo que tem muita alocação em IPCA, ele precisa ter uma reservinha para ele continuar pagando esses 95 centavos que ele está pagando. Senão vai ser difícil para o fundo conseguir pagar isso, né? Então, ele está tentando acumular. Vamos ver se no próximo mês isso aqui já não sobe para os 15 centavos, talvez. Vai ser interessante de ver essa reserva do fundo aí subindo novamente, tá? Histórico de cotistas continua subindo, né? Nesse mês subimos quase 3% aí a base de cotistas, saímos de 39 mil cotistas para 40 mil e pouquinhos. Então, olha como cresceu, cara, de fevereiro para cá. Bastante, né? Tipo, 10 mil cotistas a mais. Então, é legal de ver aí o fundo entregando cada vez mais. As emissões do fundo sempre um sucesso, né? O pessoal aí exercendo preferência sempre, né? Aqui a liquidez do fundo, 1,15 milhões de reais por mês, 1 milhão e 150 mil reais mais ou menos. Então eu sempre falo, foca em fundos com liquidez acima de 1 milhão de reais por dia. Então aqui você encontra esse tipo de liquidez, né? Não é a melhor liquidez que a gente tem em fundos de papel, tem um QNIP lá, 8, 10 milhões de reais mais ou menos de liquidez média diária. Aqui fica na casa dos 1 milhão, né? Mas para você aí, mero investidor, pessoa física, eu acredito que esse 1 milhão aqui de liquidez média diária por dia seja mais do que suficiente para você entrar e sair do fundo
sem problemas, tá? Aqui como é que está alocado o fundo hoje? 72,13% IPCA, 27,83% CDI, ou seja, é um fundo de indexadores mistos, né? Tem tanto IPCA quanto CDI aqui dentro da carteira, mas ele está majoritariamente em IPCA, tá? Na minha opinião, esses valores aqui de mais ou menos, né, 70, 30, 70% IPCA, 30% CDI, é um número mágico, assim, um número que eu gosto bastante, tá? Então é um fundo que ele fica pegando os IPCAs mensais altos, né? Quando acontece, mas ele também fica pegando um pouquinho do CDI ali. Então acho que é um equilíbrio muito bom, esse 70-30. Eu procuro fundos que tem mais ou menos essa operação assim, tá? Fundos de indexadores mistos, eu procuro isso, fundos, mas também procuro, às vezes, fundos de indexadores únicos, né? Tipo um KNIP, que é um puro sangue lá IPCA, um KNCR, que é um puro sangue CDI. Então você tem que ter esse tipo de coisa na sua carteira também, tá? Aqui como é que está alocado hoje? 92,20% em CRI, né, que é o objetivo do fundo, 7,8% em caixa, então nos próximos meses a gente já deve ver aí a gestora alocando esses valores em caixa, então devem ser operações aí com o IPCA um pouco mais alto e um CDI um pouco mais baixo, né, porque a tendência agora é de CDI subindo. Então vamos ver como é que vai ficar no decorrer dos outros meses, tá, pessoal? E lembrando, não temos fundos imobiliários na carteira desse fundo, o que é excelente, né, galera? Excelente, muito bom, tá? Aqui, como é que a gestora identifica os créditos deles hoje, né, em questão de risco. Eles acreditam que 62,7% da carteira está em crédito high grade, que é o crédito mais seguro, né, boas garantias, empresas muito boas que dificilmente dão problemas, e 37,3% em crédito high yield. Entenda esse high yield aqui, galera, como um middle risk, né? Um risco médio aqui, tá? Porque essa gestora ela é muito conservadora também. Então entenda esses 37,3% em operações de risco médio, operações talvez de obra, né? Que a gente sabe que tem um risco um pouco maior, ou de alguma empresa que não seja tão boa assim, né? Então é mais ou menos isso aqui, tá, galera? Eles colocam esses 30 e poucos por cento aqui para apimentar um pouco mais a carteira, apimentar um pouco mais o tanto que ela pode entregar para você mensalmente. E isso aqui é mais para um carrego, né? Esses 62,7% é mais para o longo prazo, operações um pouco mais sossegadas. E esses 37% ali, eles acabam ajudando ali no mês a mês do fundo, tá? Não se liga muito nisso aqui não, porque isso aqui varia muito. Mês passado, por exemplo, estava 39% em high yield, né? Então, eles ficam mais ou menos nesse 70-30 aqui também, tá? É mais ou menos isso aqui que eles mantêm, tá? Sempre vai ter essa pegadinha aqui de pimentinha da carteira, mas o high grade aqui ele sempre vai ser a maior posição aqui do fundo, tá? Então, lembrando, esse não é um fundo totalmente high grade, esse é um fundo middle risk, galera, middle risk, tá? O FHI hoje é um middle risk, é o melhor middle risk que a gente tem hoje, sem dúvida, no mercado, tá? Mas não considere esse fundo como high grade, não compare ele com um fundo da Kinea, por exemplo, que é um fundo que tem uma pegada muito mais segura do que o FHI hoje, tá? Aqui como é que tá o segmento de alocação do fundo, 24,97% incorporação, então obras de apartamento, condomínio, loteamento, etc, né? Shopping center, 16,59%, varejo essencial, 15,23%, eu falei loteamento aqui, né, mas na verdade ele separa aqui loteamento, né? 6,24%. Então soma esse com esse, cara, 30 e poucos por cento da carteira aí, mais o varejo aqui embaixo, ó, 30 e quase 40% da carteira, que é mais ou menos isso aqui, né? 37%, é o que está aí de risco alocado hoje no fundo, tá? E o restante está em posições um pouco melhores, tá? Shopping Center é uma posição interessante para o fundo, porque tem boas garantias, né? Logístico também, lajes corporativas também, né? Energia, transporte, né? São setores legais aí e seguros para o fundo, tá? Aqui, mais ou menos, aquele mesmo gráfico que a gente viu lá em cima, aquele mesmo diagrama, né? Só que aqui ele mostra as porcentagens, né? Pra gente. Então, nessa linha vermelha aqui, eu marquei para vocês as 3 maiores posições do fundo hoje. E olha como o fundo tá bem mais diversificado hoje, né? Se a gente olhasse... Depois faz um experimento aí você, tá? Vê um vídeo desse fundo que eu gravei uns 6, 7 meses atrás. Você vai ver que ele tá muito mais concentrado que isso. Né? Hoje ele tá bem mais diversificado, bem mais seguro de se investir. É uma carteira que a gente olha aqui e fica bem mais contente do que a gente vê nessa carteira, né? 6,32% em OBA ainda é uma posição grande, na minha opinião, tá? Então eu gostaria de ver isso aqui um pouco mais pulverizado. Eu acho que vai ficar, quando eles terminarem de alocar esse caixa aqui, ó, de 7,8%, pode ser que diminua bastante isso aqui. Quem sabe a gente vê um OBA aqui na carteira do FHI lá na casa dos 5,5%, não sei. Vai ser bem interessante de ver. Eu acredito que a gente deve ver sim. Então vamos acompanhar, tá? Tô bem feliz aí com a carteira desse fundo hoje.
Aqui a gente consegue ver os CRIs, enfim, não tem muito que a gente olhar aqui, porque a gente já conseguiu ver concentração aqui em cima, né? Dessas 3 empresas. Então vamos só passar aqui rapidinho. E aqui embaixo a gente consegue ver um pouco mais aí de detalhamento das operações do fundo, tá, galera? Bem legal esse detalhamento aqui deles, tá? Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para você que gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve aí no canal e comenta o que você achou, tá? Vão aparecer outros vídeos aqui nesse canto, aqui algum canto aqui da tela, vão aparecer outros vídeos, vai aparecer aqui também a playlist do FHI para você dar uma olhada aí nos outros vídeos. Clica aí, dá uma olhada ali e me ajuda aí também a manter aqui o canal, tá? É isso, tchau, tchau, até a próxima, fui!